falando da história dos óleos essenciais. Como que surgiu esse conceito de se utilizar de plantas para tratar da saúde, né? A gente vê hoje muito na moda, você vê em revistas, jornais, televisão, artistas famosos falando que utilizam óleos essenciais, e isso está muito em alta, né? Mas isso não é de agora. Agora tá voltando isso, né? Está havendo um resgate de uma cultura que foi perdida ao longo dos anos. Se a gente voltar na história, 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios já utilizavam plantas para fins medicinais, cosméticos, religiosos, né? Hipócrates, o pai da saúde moderna, utilizava plantas em seus pacientes. Jesus, quando nasceu, recebeu ouro, incenso e mirra, né? O incenso e a mirra, eles eram dados a peso de ouro, tá? Para você ter ideia de como era valioso, e é valioso um óleo essencial. E na Segunda Guerra Mundial, utilizaram plantas e os óleos essenciais para tratar os ferimentos dos soldados. Então, isso sempre foi uma cultura. O ser humano sempre buscou na natureza o que ele precisava. Até porque na natureza a gente encontra tudo que a gente precisa. É o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente come e também essas soluções para nos ajudar na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, que são os óleos essenciais. Tá? Vamos começar a falar um pouquinho o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, né, encontrados nas plantas. Em que lugares das plantas você consegue encontrar os óleos essenciais? Você consegue encontrar os óleos essenciais no caule, você consegue encontrar em folhas, flores, raízes, cascas de frutas, sementes, troncos, as resinas, como é o caso do olíbano e da mirra, né, que são resinas. Em diversos lugares da planta você encontra um óleo essencial. Nessas imagens você consegue ver o óleo de lavanda, o óleo de sálvia, né, ampliado microscopicamente. Na verdade você vê a planta, né, e no microscópio você vê essas bolsinhas redondas, né, que são essas bolsas de óleos essenciais que você só consegue ver no microscópio. A olho nu você não consegue ver, né? Um exemplo claro de você conseguir visualizar um óleo essencial é no caso de uma tangerina, por exemplo. Quando você descasca uma tangerina, você já reparou que espirra aquele líquido da tangerina? Você está estourando as bolsinhas de óleos essenciais da casca da tangerina e liberando no ar. Por isso que o cheiro chega longe. Quem está longe consegue sentir o cheiro de uma tangerina sendo aberta, né? Um outro exemplo disso é quando você pega, por exemplo, um hortelã. Só que a hortelã, para visualizar isso, não basta você não tem que só mexer na folha, não adianta, você tem que apertar a folha, você tem que macerar a folha, né? E se macerar muito, você começa a ver uma pequena mancha escura na folha e ali é o líquido do óleo essencial sendo liberado, tá? Para você liberar óleo essencial de um óleo cítrico é muito mais fácil do que de um óleo de uma folha ou de uma flor, né? Um exemplo disso é o próprio óleo de rosas. Para você fazer 5 ml de óleo de rosas puro, tá? É necessário 10.000 pétalas de rosas. É muita coisa para você fazer um frasquinho de 5 ml. Um frasquinho de 5 ml, para você ter ideia, é desse tamanhozinho aqui. Tá? Então é muito concentrado. E esses óleos essenciais, eles têm funções fundamentais para a planta. Funções primordiais. Quais são as funções principais dos óleos essenciais para a planta? O óleo essencial ele age como sistema de defesa da planta, como sistema imunológico, protegendo a planta de agressores externos. O óleo essencial também, ele protege a planta do sol. O óleo essencial, ele ajuda a atrair insetos para polinização e o óleo essencial também ajuda na regeneração da planta. Ele ajuda a planta a se reconstruir quando quebra, quando corta. Então, o óleo essencial tem uma função vital na planta. E esses compostos aromáticos, né, são compostos químicos que quando você traz para o teu organismo, isso é um milagre, é fantástico. O que o óleo essencial faz no teu corpo é incrível. Para você ter uma noção, é 50 a 70 vezes mais poderoso do que a própria planta, tá? E uma gota apenas do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de um chá de hortelã. Se você tem aí um óleo de hortelã-pimenta, pinga ele na tua mão para você ter ideia dessa potência do óleo essencial, tá? Faz assim, sem encostar os dedos, faz uma concha aí, inala o óleo, tá? Então, quando se fala de óleos essenciais, menos é mais.
uma gotinha já tem um efeito muito forte, tá? Você não precisa usar muito para você ter um resultado. Então é muito mais barato e muito mais seguro, né? Você se tratar através dos óleos essenciais, se cuidar através dos óleos essenciais, tá? E o óleo essencial ele é tão eficaz, tão poderoso, que nessa imagem inicial, dessa parte da célula, né, você consegue ver a célula, consegue ver um vírus dentro da célula e uma bactéria fora da célula. Os óleos essenciais são capazes de atravessar a membrana celular e agir dentro da célula. O óleo essencial é capaz também de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, o tamanho poder do óleo essencial, né? E o interessante é a gente saber que nós temos opções, nós temos escolhas, né? A gente foi cada vez mais se afastando do natural e buscando cada vez mais soluções sintéticas, soluções rápidas, né? E não há nada de errado nisso em situações específicas. O problema é que a gente foi ficando dependente. A gente vai na farmácia como quem vai no mercado, leva uma cestinha e vai completando. Está faltando um ansiolítico, está faltando um antialérgico, está faltando um remédio para o estômago, e vai completando aquilo ali. Tá? Então, aquilo ficou tão habitual, né, que num bairro você consegue visualizar mais farmácias do que mercado. E será que a gente está ficando mais saudável com isso ou não? Não é uma reflexão que a gente tem que fazer. Tá? Mas o cenário mostra para a gente a realidade. Né? Como que a gente está caminhando, cada vez ficando mais doente. E quando a gente começa a entender e conhecer que nós temos opções saudáveis, opções seguras de utilização dos óleos essenciais, isso é fantástico. Né? A gente se torna realmente independente, né, no cuidado com a saúde. Agora, eu vou falar um pouquinho de óleos essenciais e a gente saber distinguir bem o que é realmente um óleo essencial e o que não é um óleo essencial. Tá? É muito comum as pessoas confundirem óleo essencial com essência ou com um cheiro sintético. Né? É muito comum essa confusão, essa mistura, né? Óleo essencial, essência, aromatizante, é tudo igual? Não, não é. 75% do que as pessoas imaginam que é óleo essencial são essências sintéticas, né? Produtos químicos tóxicos. Não adianta você pegar um bom ar de lavanda e jogar no seu quarto que você não vai dormir melhor. Né? Pelo contrário, você deve espirrar a noite toda, tá? Porque você vai ter algum processo alérgico. Tá bom? Isso representa 75%. Tá? Em torno de 15% são os aromatizantes, né? São essências que dão gosto a alimento, mas não tem nenhuma função terapêutica, assim como essas essências de cheiro também não têm função terapêutica. Um exemplo claro disso é a Coca-Cola. Se você pegar a Coca-Cola, o último ingrediente da Coca-Cola é aroma natural. Será que esse aroma natural tem função terapêutica ou não? Né? Você pode se responder aí. Certamente não, é apenas um aroma, é apenas um gosto. Tá? E aí você vem para uma fatia de 10% de óleos essenciais, e dentro dessa fatia de óleos essenciais ainda existe uma subdivisão. Tá? Os óleos essenciais terapêuticos e os óleos essenciais que passam por um processo de pureza testada e garantida. Porque quando se trata de óleos essenciais, a gente tem que ter muito cuidado na utilização, porque nem tudo que se diz óleo essencial é óleo essencial. Nos Estados Unidos, um frasco que contenha 5% apenas de óleo essencial, ele pode ser chamado de óleo essencial puro, mesmo que seja diluído. Tá? Então, é muito comum você encontrar óleos diluídos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esses cuidados. É muito comum você encontrar óleos diluídos, é muito comum você encontrar óleos que na sua produção, na plantação, sofreu ataque de pesticida, né? Solo carregado, solo com metais pesados, e tudo isso é transportado para o óleo essencial que você vai utilizar. Então, nem todo óleo essencial é um óleo indicado para fim terapêutico, né? Na sua totalidade. Você pode ter alguns inconvenientes nesse processo. Tá? E, além dessa questão da contaminação, existe a questão da adulteração. A adulteração ela é muito comum. Infelizmente, isso acontece. Tá? Eu vou explicar na próxima lâmina por que isso acontece. Tá? Um exemplo claro disso, eu não vou explicar todos esses, mas um exemplo claro disso é o exemplo do óleo de lavanda. É muito comum se misturar óleo de lavanda com óleo de lavandim, que é um óleo mais barato. Tá? Se você olhar na foto, são muito parecidas, são lavandas,
mas cada planta ela reage ao ambiente que ela foi plantada. Cada planta ela precisa ser colhida no seu habitat natural. E eu vou falar sobre isso também. Tá? Um outro exemplo disso é o óleo essencial de wintergreen, que o principal componente dele é o salicilato de metila. Né? E salicilato de metila você produz sinteticamente. E o que acontece? Você produz um óleo de wintergreen, talvez 5% de óleo de wintergreen, e depois você adiciona componentes sintéticos para encher aquele óleo de wintergreen e ter mais óleo. Tá? E isso não vem explícito no rótulo, porque não existe uma regulamentação com relação a isso no Brasil. Nos Estados Unidos ainda existe um órgão chamado APRC, que faz os testes em diversos óleos essenciais, diversas empresas de óleos essenciais, e dão essa tranquilidade para você utilizar os óleos. E nesses testes que eles fizeram, apenas 3 empresas passaram, para você ter ideia. 2 empresas familiares que produzem 1 ou 2 óleos essenciais e uma outra empresa que produz em larga escala. Então, é muito difícil, né, você ter certeza de estar utilizando um óleo essencial 100% puro. Tá? E por que isso acontece? Porque tem adulteração, né? A demanda de óleo essencial, a necessidade de óleo essencial, ela está numa crescente tão grande, as pessoas estão cada vez mais entendendo o conceito e optando por usar essas soluções naturais. Mas a oferta não consegue atender. Existe um ritmo que tem que ser acompanhado aos poucos, né? E para suprir essa demanda, aí você tem subterfúgios, você tem estratégias de encher um frasco com diluente, adulterar misturando um óleo mais fraco com um óleo mais forte. Então, isso é muito comum acontecer. Tá? E se você quer ter um resultado terapêutico do óleo essencial, é muito importante para garantir essa pureza, qualidade e eficácia, é muito importante você saber, primeiro, a procedência do óleo essencial. Da onde vem aquele óleo essencial? Porque o óleo essencial, como eu falei, ele é uma resposta imunológica da planta. Ele é o sistema de defesa da planta. Então, você pega o óleo de tea tree, né? Que é o óleo de melaleuca, que vem da Austrália. E o óleo de tea tree, o óleo de melaleuca, é um óleo altamente bactericida, fungicida, porque ele cresce no ambiente com bactéria, com fungo. Se você pega esse tea tree e planta em outro lugar, planta numa fazenda para produzir industrialmente óleo de melaleuca, você vai produzir um óleo de melaleuca? Vai. Você vai poder colocar no frasco óleo 100% de melaleuca? Até pode, só que os compostos químicos daquele óleo de melaleuca não vão ser os mesmos de uma melaleuca plantada no ambiente dela propício. A lavanda, por exemplo, é um outro caso. A lavanda do Brasil é uma, a lavanda da França e da Bulgária é outra. Tá? Então, as mesmas plantas produzem óleos essenciais em locais diferentes, né? em composições químicas diferentes. Variam muito, por incrível que pareça. Parece pouco, mas não é. Tem uma variação muito grande. Assim como acontece com a uva, com a oliva, né? com azeite, que muda o sabor, o vinho muda o gosto, né? Muda o teor de antioxidante, tudo isso está ligado à reação da planta ao ambiente. E com óleo essencial mais ainda. Se você está buscando uma função terapêutica, é fundamental que você saiba a procedência do óleo essencial. Né? O tea tree, a melaleuca, vem da Austrália, o ylang-ylang vem de Madagascar, o limão siciliano, a bergamota, vem da Itália. A copaíba vem daqui do Brasil. A tangerina vem daqui do Brasil. Tá? Então, cada lugar do mundo produz o óleo essencial no seu grau máximo terapêutico. Né? No caso, por exemplo, do ylang-ylang, que vem de Madagascar, lá em Madagascar tem vários óleos, né? O gengibre, né? O cravo e o próprio ylang-ylang. Né? Então, é bem interessante isso. Então, o primeiro ponto é você saber a procedência. O outro ponto é você se certificar que esses óleos essenciais eles passam por testes, análises, desde o processo de colheita e destilação até o pós-envase, todo o procedimento. Então, os óleos eles são testados no local onde é feita a extração dos óleos essenciais, é enviado para uma avaliação, depois é envasado e é feita uma terceira avaliação para daí sim esse óleo ser disponibilizado, né, com esse certificado, e cada óleo que passa por esse processo CPTG, ele recebe um número de lote, né, e cada lote é testado e você tem acesso à cromatografia desse lote. E aí você tem certeza, tanto de linalol, tanto de acetato, tudo, você vai ver toda a composição química do óleo que está na tua mão, naquele frasco, naquele lote que foi testado. Não é uma amostra aleatória que foi feita uma vez na vida, não. Isso precisa ser feito regularmente. Tá? Então, isso é um cuidado que você tem que ter
na utilização dos óleos essenciais. Agora vamos para a parte prática e entender como que você vai trazer os óleos essenciais para o teu dia a dia. Como é que você usa óleos essenciais? A primeira forma de utilizar os óleos essenciais é na forma aromática, que é quando você inala um óleo essencial. E aí eu mostro essa foto para você entender que não é só um cheiro de um óleo essencial. Quando você inala um óleo essencial, essas moléculas elas vão entrando no teu nariz e você tem glândulas que levam para o teu sistema límbico, né, para o teu cérebro, e ali você comanda a emoção, batimento cardíaco, respiração, diversas funções hormonais, emocionais, fisiológicas, são controladas a partir do óleo essencial, do que você inala do óleo essencial. Tá? Então, não é só um cheirinho agradável, não é só um cheirinho para o ambiente, não é nada de místico, é algo totalmente científico. Isso é comprovado, tem centenas de estudos científicos que comprovam a atuação dos óleos essenciais nas emoções e na parte física. Tá? Então, isso ilustra um pouquinho o que acontece quando você inala. E a inalação talvez seja a via mais completa, né, de utilização dos óleos essenciais, porque além de você trabalhar com o sistema límbico, vai para o pulmão e vai para a corrente sanguínea. Então é uma forma super indicada de ter experiência com óleo essencial. Eu te convido a utilizar da forma mais simples, né, que seria inalatória, que é pingar um óleo na mão. Pode ser hortelã-pimenta, um óleo cítrico, o que você quiser. Uma gotinha na mão, tá? Não encosta no dedo, para o dedo não encostar no olho. Não esfrega muito também, só um pouquinho, só para espalhar. Faz uma concha e, ó, inala profundamente. E quando você for fazer esse processo de aromaterapia, é importante você seguir, dar continuidade à utilização. Né? Não simplesmente fazer acabou, cheirei. Não, não é isso. É uma terapia, é um processo. Então, você precisa ficar ali uns 3 a 5 minutos respirando profundamente, inalando aquele óleo essencial para ter o efeito terapêutico que você está esperando. Tá? E ali você vai ter um efeito muito legal. Né? E você consegue identificar em segundos. Né? Em 30 segundos, o óleo essencial já está agindo no teu corpo. É algo incrível, fantástico. Tá? Mas a forma mais interessante de utilizar os óleos essenciais é através dos difusores. E aí entra uma outra confusão com relação a que tipo de difusor eu devo utilizar. Porque nem todo difusor ele é recomendado para a utilização de óleos essenciais. Ou não é recomendado para a utilização terapêutica de óleos essenciais. Um exemplo disso é essa questão do difusor de vela. Né? Quando você utiliza o óleo essencial no difusor de vela, tem problema? Não é que haja um problema diretamente, né? Mas o problema é o seguinte, você modifica a composição molecular do óleo essencial porque você aquece ele, tá? Então, existe um processo certo de destilação, um processo certo de prensagem a frio, e se você aquece esse óleo essencial numa porcelana, numa vela, você vai modificar a composição química daquele óleo e vai alterar o efeito. Da mesma forma, esses de tomada, que você liga na tomada e coloca o óleo ali, as gotinhas, vai trazer um cheiro gostoso para casa? Até vai, mas se o teu propósito com óleo essencial não é só um cheiro gostoso, mas ter um benefício terapêutico, é interessante que você utilize um difusor ultrassônico. Aqui abaixo eu mostro 2 modelos de difusores ultrassônicos. Tá? Esses difusores ultrassônicos, eles não possuem filtro, é um ponto importante, porque quando tem um filtro, você perde grande parte do óleo para o filtro e você deixa aquele cheiro que nunca pode trocar direito, é difícil trocar. Tá? E o difusor ultrassônico, diferente do difusor que aquece, a fumaça que sai dele é muito maior e mesmo sendo maior, ela não é uma fumaça quente, ela é uma fumaça gelada, né? Porque ele trabalha com vibração. É muito parecido com o conceito do nebulizador, né? Que trabalha com vibração também. Então, você tem a grande vantagem do difusor é que você, com 4 gotas de óleo essencial, você tem o benefício do óleo por 4 horas. Então, você economiza muito mais do que ficar pingando na mão o tempo todo, que vai durar só 5 minutos. Imagina só, 4 gotas por 4 horas. Aqui é 1 a 2 gotas por 5 minutos. Tá? Então, o difusor, você consegue ler um livro e está sendo impactado pelo óleo essencial, você está sendo beneficiado pelo óleo essencial, você consegue estar
vendo televisão, dormindo, lavando louça, o que for. Qualquer situação, você pode estar fazendo qualquer outra atividade, trabalhando, e o óleo essencial está te auxiliando também, em alguns casos, em foco, concentração, a dormir melhor, enfim, né? Você pode estar fazendo qualquer atividade, o difusor está fazendo esse trabalho por você. Você não tem que ficar colocando na mão o tempo todo, tá? E é muito prático. O difusor, ele tem um detalhe interessante. Você, quando tem um difusor em casa, é normal. Você começa tendo um difusor para o teu quarto, né? E você tem um difusor no teu quarto. Daqui a pouco você sente falta de um difusor na sala, porque você quer colocar um outro aroma na sala. Na sala você vai criar algo mais cítrico ou algo para criar um clima mais agradável para as visitas e tudo mais. No quarto você quer algo mais para dormir, para ajudar na respiração, né? No escritório você vai criar algo mais para foco, concentração, e você vai querer ter esses difusores em cada canto para utilizar com os seus óleos essenciais. Então é muito legal essa utilização através do difusor. Só tome cuidado com o tipo de difusor que você vai utilizar. A segunda forma de você utilizar os óleos essenciais é no uso tópico, né? Da forma inalatória, você inala na mão, você coloca no difusor. Você pode também utilizar objetos, né, como pulseira, como colar com feltro que você pinga o óleo e você vai inalando. Agora, no uso tópico, né, quais são as dicas de utilização tópica do óleo essencial? Tem algumas formas interessantes, mas a principal delas é no pé. A sola do pé é o ponto fundamental de aplicação dos óleos essenciais. Daniel, mas eu tenho uma questão respiratória, eu vou passar o óleo no meu peito para respiração. Eu também passo no pé? Sim, pode passar no pé. Ele potencializa o efeito do óleo essencial que está sendo tratado no peito, ele vai ser potencializado quando aplicado no pé. Tá? A medicina chinesa tem estudos que mostram que como os óleos essenciais, como o pé ele tem ligação com diversos pontos do nosso corpo. Né? E além dessa questão do ponto em si, que tem na medicina chinesa, a questão do pé, os poros são mais abertos, o óleo é mais absorvido, ele é melhor absorvido pelo pé e ele vai rapidamente para a corrente sanguínea. No final, eu vou mostrar para vocês um vídeo impressionante sobre isso, um vídeo que vocês vão ficar encantados. Como pode tão rápido um óleo agir no corpo? É incrível. E é aplicado na sola dos pés. Então, espere até o final que você vai ver esse vídeo. Tá? Os outros pontos que você vai aplicar o óleo essencial, de forma prática, tá? É a nuca, né? Pulso e essa região do peito. Tem outros pontos, como, por exemplo, o umbigo, atrás do joelho, atrás da orelha. São vários pontos que você vai aplicar os óleos essenciais. Tá? Mas esses pontos são os pontos principais. Uma coisa interessante com relação à aplicação tópica dos óleos essenciais é a questão de diluição. E quando eu falo de diluição, não falo de ficar menos efetivo, pelo contrário, eu falo de potencialização do óleo essencial. Porque o que acontece? O óleo essencial ele é chamado de óleo, né? É óleo essencial. Mas ele não é um óleo, engraçado, né? Eles são terpenos, eles são voláteis, eles evaporam. E com essa evaporação, se você quer inalar, tudo bem, você colocou na mão, você quer ter o benefício aromático. Mas se você coloca na pele, para ele agir naquele local, você não quer que ele evapore. Mas se você aplica o óleo puro, ele evapora muito rápido. Tá? Ele vai se perder, você pode ter uma absorção? Vai ter, mas é muito pequena. Quando você faz uma diluição com óleo de coco, né, um óleo de coco fracionado, um óleo de semente de uva, né, eu particularmente gosto muito do óleo de coco fracionado, que ele é extremamente leve, fino, não tem cheiro, não tem gosto. Eu não falo óleo de coco extra virgem, não falo, é um outro óleo. É um óleo que é a menor partícula do óleo de coco, é muito fino. Tá? Quando você utiliza, ele não deixa emplastrado, não deixa aquela coisa gordurosa. O óleo não evapora e, além de não evaporar, ele penetra mais na pele. E, além disso, faz render muito mais. Você pega um frasco de 15 ml e, se você utiliza só topicamente em algumas situações, você transforma num frasco de 150. Então, é muito bom. Tá? Então, eu recomendo. Aqui tem algumas dicas de aplicação tópica. Né? Se você quiser tirar um print da tela, tirar uma foto para entender depois como funciona a diluição, mas só para você ter ideia, você pode utilizar no rosto para rejuvenescer a pele, para fazer massagens com óleos essenciais e trabalhar as emoções nas massagens. Você pode utilizar para um reconforto corporal, para melhorar alguns sintomas, algumas questões digestivas, por exemplo, né? Uma massagem abdominal. Tem diversas formas. É só para você ver que existem essas possibilidades e que o uso tópico se complementa com o uso aromático. E a terceira forma que você utiliza o óleo essencial é quando você ingere o óleo essencial. E para ingerir óleo essencial, mais ainda, você tem que ter uma certeza absoluta, né? A certeza que o óleo essencial ele não é contaminado, ele não tem diluição, tá? É um óleo realmente puro. Então, eu vou pingar para você aqui no copo com água, uma gotinha só do óleo
de limão siciliano. Uma gota é suficiente. E vocês vão conhecer um pouquinho dos benefícios do óleo do limão siciliano, né? Mas, em resumo, ele é um óleo que ajuda a limpar o teu organismo. É um óleo que você pode utilizar regularmente para fazer a limpeza, a tua faxina interna. E não só faxina interna, ele pode ser utilizado para faxina externa, para limpar a casa. Eu vou dar essas dicas para vocês também, tá? Então, o uso interno, você tem a opção de pingar ele na língua, né? Ou abaixo da língua também. Você pode utilizar uma cápsula vazia, tá? Cápsulas veganas que você abre e pinga o óleo dentro. Você pode colocar em receitas, preparar alimentos com os óleos essenciais, sopas, pastas, enfim, temperar um azeite com diversos sabores dos óleos essenciais e você vai ter o sabor e a função terapêutica. Para utilizar na garganta, por exemplo, né, para melhorar a questão digestiva, para melhorar questões na boca, né, aftas, etc., os óleos essenciais podem ajudar você nesse sentido, né? E quando ingerido, né, além dessa questão da região da boca e do esôfago, né, você tem também o intestino que absorve e leva para a corrente sanguínea e vai para as suas células, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto, se vocês quiserem tirar um print, né, são os óleos essenciais que são considerados seguros para a ingestão. Então, se você quiser tá com algum óleo essencial de procedência e você quer saber se aquele óleo pode ou não ser ingerido, confere se ele está nessa lista. Ah, Daniel, eu não estou com um óleo sozinho, eu estou com um blend, eu estou com uma mistura de óleos. Confere se nessa mistura tem algum óleo que não está aqui. Se tiver algum outro óleo, você não utiliza. Tá? E é claro que para você utilizar internamente, é importante você ter uma recomendação, tá? De quem já usa, já entende, já sabe como funciona o óleo essencial, de um especialista que sabe como te indicar a forma correta de utilizar. Quantas vezes por dia, quais óleos você vai utilizar. Então, é importante você ter toda essa recomendação, tá bom? Agora eu vou falar para vocês dos óleos essenciais. Agora eu vou falar de 10 óleos essenciais, os 10 óleos mais utilizados, os 10 óleos que você, sabendo desses 10 óleos, você vai ter um conhecimento de uma farmacinha completa. Imagina uma farmacinha divina, literalmente, porque óleos essenciais são dádivas da terra, são presentes que Deus nos proporcionou através das plantas, né? E você, entendendo desses 10 óleos, você vai saber como cuidar da tua saúde e da saúde da tua família. Então, antes de eu falar deles, já começa a trazer ter uma reflexão com relação ao que você está buscando hoje na tua saúde física ou na tua saúde emocional. Seja ansiedade, seja preocupação, enfim, não sei, o que você tem de sentimentos ou de situações físicas, né, dores nas articulações, enfim, o que você tem de questões físicas ou emocionais e como que esses óleos podem te ajudar. E eu vou falar um pouquinho desses principais e como que você utiliza também esses principais, tá bom? O primeiro deles e o mais famoso, digamos assim, é o hortelã-pimenta, também chamado de peppermint, né? Ele é uma variação da hortelã, né? Tem a hortelã verde e a hortelã-pimenta, não é hortelã com pimenta, é o peppermint, que é o hortelã-pimenta. Tá? Ele tem um aroma mais intenso do que o spearmint, que é a hortelã verde, é um aroma mais forte. Tá? E o hortelã-pimenta ele é muito versátil, porque ele vai desde dor de cabeça, enxaqueca, você aplicando nas têmporas, por exemplo. Ele melhora a questão respiratória, tosse. Ele é bom para perda de olfato, você inalando o hortelã-pimenta, diversas vezes ele melhora o teu olfato. Tá? Ele diminui febre e sensação de calor, ele diminui a temperatura corporal, isso é comprovado, tá, cientificamente, e sensação de calores da menopausa. Você pode aplicar na nuca, você pode aplicar na espinha, você pode aplicar na sola dos pés. Para questões digestivas, 1 ou 2 gotas do hortelã-pimenta já é suficiente para auxiliar em questões digestivas, né? Você pode colocar numa xicrinha e tomar, ou colocar numa cápsula, tá? Para queimaduras de sol, para mau hálito, né? Uma gotinha só numa xicrinha, você faz um bochecho com água e o óleo essencial e você vai ter aquela melhora do hálito, né? E também o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele tem uma função fantástica na parte emocional, que ele te desperta, te dá energia. Quando você acorda sem disposição, sem vontade de levantar, sem vontade de fazer as coisas, ele é um óleo estimulante. Está dirigindo, cansado, passou hortelã-pimenta, ele te desperta, tá?
Mas eu tenho experiências fantásticas com hortelã-pimenta, principalmente para dor de cabeça. Dor de cabeça é batata. Você tem uma dor de cabeça, passou o hortelã-pimenta, ele pum, melhora na hora mesmo. É incrível. Né? E respiração nem se fala. Quem já inalou um óleo de hortelã-pimenta puro sabe que ele é realmente poderoso. Com relação a essa questão de dor de cabeça, né, existe um estudo que mostra que o óleo de hortelã-pimenta ele é tão eficaz quanto o paracetamol para dores de cabeça. Está grifado ali, ó. Alivia a tensão de dores de cabeça. Né? O hortelã-pimenta é super indicado para isso. E o próximo óleo que a gente vai falar é o limão siciliano. O limão siciliano ele é um óleo detox, ele é um óleo alcalinizante do nosso corpo, ele ajuda a limpar o nosso organismo, coloca o sistema linfático para funcionar bem, né? Isso é muito importante porque você joga toxinas fora, naturalmente reduz congestão, muco, edemas, retenção de líquido, gota, reumatismo, artrite, diversas inflamações no corpo são amenizadas, são melhoradas porque você tem um sistema linfático funcionando bem. E muitas dessas inflamações estão ligadas ao sistema linfático travado, não funcionando tão bem. E ao alcalinizar o teu corpo, ao colocar esse sistema para funcionar bem, você tem uma melhora geral. Por isso que o óleo de limão siciliano ele pode ser utilizado todos os dias, né? 1 ou 2 gotas, 3 vezes ao dia, tranquilo. E você coloca na tua água, que você costuma tomar habitualmente, você vai num restaurante, você pede tua água com gás e você faz o teu H2O funcional. Com 1 gota ou 2 do limão siciliano, você tem um H2O funcional. Tá? Ele ajuda também em questões de azia, refluxo, melhora o funcionamento dos rins, do fígado, vesícula. Tá? E ele também pode ser utilizado para limpezas de ambientes. De forma simples, eu vou dar uma receita para vocês. Vocês pegam um frasco, ideal que seja de vidro, tá? Não pode ser de plástico, um recipiente de vidro de meio litro, e ali você coloca 1/4 de vinagre branco, 1/4 de vinagre branco, você coloca 30 gotas do limão siciliano, tá? E completa com água. Só isso. E você vai ter um limpa-vidro e um limpa-superfície adstringente maravilhoso. Tá? Tem outras receitas que você pode fazer dessa forma, com outros óleos, mas eu dei do limão porque o limão é um óleo bem versátil para isso. Até para tirar manchas. Tá? Ele auxilia para tirar manchas. Um outro óleo muito interessante também, ele é um pouco o oposto do hortelã-pimenta, é a lavanda. Tá? A lavanda ela não é estimulante, ela é calmante. Ela vai ajudar em ansiedade, insônia, problemas para dormir. Né? Você pode aplicar ela na nuca, você pode inalar, você pode pingar no travesseiro quando você for dormir e você vai ter um sono, sabe, reparador, um sono de bebê. Né? Muito bom, porque não é aquele sono de remédio para dormir que você acorda no dia seguinte sem saber onde está a cama nas costas, não. É um sono que te restaura, um sono que deixa você mais leve. Tá? A lavanda tem essa propriedade. Para cólica e bebê irritado, você pode massagear o abdômen do neném. Tá? Para pressão alta, você pode passar no peito ou na nuca, ele diminui os batimentos cardíacos e reduz a pressão arterial também. Tá? Para picada de inseto, então, eu tenho diversas experiências com lavanda para picada de inseto. Né? Então, você aplica na picada de inseto, na urticária, em irritações na pele, ele acalma, ele relaxa. A lavanda não é só calmante do sistema nervoso, ele é calmante também da pele. Tá? Então, vai ajudar. E é calmante também do sistema imunológico, no sentido de alergias. Ele é muito utilizado para alergias. Tá? Queimaduras, cortes e cicatrizes, ajuda a regenerar, porque a lavanda é cicatrizante, estimula a produção de colágeno. Para alergias, óleos vermelhos, lembrando que você nunca pode pingar um óleo essencial no olho, nem no ouvido, nem no nariz. Tá? São pontos que você não pode pingar o óleo essencial. Mas a lavanda é sensacional, está dentro desses 3 óleos ali, que são top 3, digamos assim, né? De utilização, mais utilizados, seguros também de utilização. Crianças podem utilizar, idosos, não tem problema. Tá? E a lavanda é tão eficaz quanto um tarja preta. Né? Foi feito um estudo na Alemanha comprovando, existe um medicamento na Alemanha chamado Silexan. A composição do Silexan é 100% óleo essencial de lavanda, não tem outro composto químico ansiolítico ali, é 100% óleo essencial de lavanda. E o efeito dele foi superior ao efeito do lorazepam. Então, é super seguro, é uma questão que todos nós passamos ou vamos passar em algum momento por questões de ansiedade, seja em alto nível ou níveis menores, a lavanda auxilia muito a equilibrar as emoções.
tá bom? E a melaleuca, esse quarto óleo aqui, esse quarteto fantástico. A melaleuca é um óleo altamente bactericida, fungicida. A melaleuca tem uma história interessante, que ela foi descoberta na Austrália, e existia um lago na Austrália, onde as pessoas entravam naquele lago e saíam curadas. E começaram a chamar aquele lago de Lago dos Milagres. Depois foram identificar o que tinha de milagroso naquele lago. E não era nada de milagroso. A melaleuca caía na água e as pessoas entravam na água e tinham contato com as substâncias químicas da melaleuca. E aí eram tratadas de problemas de pele, respiratórios e tudo mais. E a melaleuca é um óleo que você utiliza desde o fio do cabelo até a unha do pé. Literalmente. Porque para caspa, seborreia, problemas no couro cabeludo, você aplica. Dor no ouvido, você passa ao redor do ouvido. Nunca dentro, tá? No olho, ao redor do olho. Espinha, acne, você pode aplicar a melaleuca, é sensacional para acne, espinha. A melaleuca pode ser utilizada para afta, colocando na boca uma gota, gargarejo para dor de garganta, você pode aplicar a melaleuca. A melaleuca pode ser utilizada em candidíase, tá? Uma gota no absorvente é suficiente, tá? E a melaleuca também pode ser utilizada e deve ser utilizada, e já é utilizado por muitos profissionais de podologia contra fungo de unha. Acaba com fungo de unha, tá? Então, tem diversas propriedades. Um dos óleos também mais versáteis, junto com esses 3 primeiros que eu falei. Esses 4 aí são o quarteto, né, fantástico dos óleos essenciais. Tá? E o orégano. O próximo óleo que a gente vai falar é o orégano, esse poderosíssimo óleo que tem inúmeras propriedades bactericidas também, fungicidas, e é interessante que essas propriedades elas acontecem em diversos óleos de forma similar, porque naturalmente o óleo ele é o sistema de defesa da planta. Então, a questão de ser bactericida, fungicida, viricida é muito comum você encontrar em diversos óleos. Só que alguns deles têm propriedades bem pontuais. O orégano, por exemplo, ele é muito bom para parasitas e vermes intestinais. Uma outra situação muito boa que o orégano é utilizado é para verruga. Olha esse resultado em verruga. Aplicando o óleo essencial de orégano, a verruga sumiu, caiu. Né? E não deixou aquele buraco, não. E agora ele vai tratando com óleo essencial e vai sair até essa mancha que está aí. Né? Então, isso é muito legal. Né? Isso é um resultado em pouco tempo, em poucos dias você utilizando, você tem uma resposta como essa. E o óleo de olíbano, né? Eu deixei por último dessa sessão de óleos individuais que a gente vai falar hoje, que eu vou falar agora de uns blends, né? Que são as misturas que você faz e tal. Mas o frankincense, ou olíbano, que é da Somália, é um óleo essencial interessante. Primeiro que ele tem que ser colhido, tá? Ao meio-dia. Ele não pode ser colhido às 4 da tarde, não pode ser colhido às 8, não, tem que ser colhido ao meio-dia, quando o sol está mais forte. Né? E ele é uma resina, como se fosse uma lágrima de uma árvore, que é extraída e tem que ter um cuidado para extrair esse óleo. Tá? E esse óleo ele tem ações poderosas na parte celular. É um óleo que atua a nível celular poderosamente, no sentido de regenerar células, regenerar tecidos, tá? Não só a nível epitelial, não só na pele, mas também internamente. Tá? Quando você ingere o frankincense, o olíbano, você vai tratar de dentro para fora, né, situações muito delicadas a nível celular. O olíbano, por exemplo, ele estimula a apoptose, que é a morte de células cancerígenas. Tá? Então, o olíbano é muito poderoso. E na parte emocional, tanto inalando, né, quanto aplicando óleo na pele e também ingerindo, ele auxilia em questões como Alzheimer, demência, depressão, autismo, déficit de atenção. É um óleo que ajuda a equilibrar as emoções também. Né? Para feridas, estrias, rugas e manchas, esse óleo é sensacional. Ele regenera mesmo a pele. Tá? Ele aumenta o sistema imunológico, tá? E ele atua em toda a regeneração celular do teu corpo. Eu tenho um depoimento muito, muito marcante desse óleo. De diversos óleos eu tenho vários depoimentos, mas desse óleo em especial, eu tenho uma amiga nossa que ela cuida de um senhor idoso que tem 88 anos e tem Alzheimer. Toda vez que ela ia fazer as sessões de massoterapia nele, ela tinha que se reapresentar, porque ele não lembrava dela. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Aquele processo que quem conhece alguém que passa por isso sabe que é muito delicado. E a esposa dele, né, sofria muito com isso, né?
E essa amiga minha ofereceu para a esposa: olha, eu conheço um óleo essencial, óleo de olíbano, que ajuda em questões neurológicas. Você gostaria de experimentar nele? E ela, claro, já fiz de tudo, vamos fazer, vamos experimentar. E ele há anos não tinha memória recente. Para encurtar a história, ela começou a utilizar os óleos essenciais na prática de massagem, começou a colocar no difusor para ele, e ele, quando ela chegava, ele começou a chamar ela pelo nome. Reparou coisas como, por exemplo, que ela tinha cortado o cabelo, coisa que às vezes nem o marido repara. Ela ia fazer os procedimentos, vira para o lado, vira para o outro, e ele lembrava qual óleo ia utilizar em cada procedimento. E ela teve que se ausentar por um tempo, porque o cachorro dela foi fazer uma cirurgia. E quando ela voltou dessa ausência, a primeira pergunta que ele fez foi: como está o seu cachorro? E quando ela me contou isso, ela me contou chorando, né? Toda arrepiada. E ela me contou isso falando que a esposa dele também estava chorando. Então, são pequenos milagres, né, que a gente vê que são milagres da natureza. Né? A natureza está aí e oferece tudo que a gente precisa. Então, eu falei de óleos individuais e agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos blends. Né? O que são blends? Em óleo essencial, a matemática não é exata. Exemplo, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 4, 1 mais 1 é 5. Mais ou menos isso. Quando você junta dois óleos essenciais com funções similares, eles não apenas fazem aquela função, eles são impulsionados um pelo outro. Então, o que seria, por exemplo, um blend digestivo? Uma mistura que auxilia na digestão. Esse blend digestivo ele é constituído de gengibre, hortelã-pimenta, alcarávia, anis, estragão, erva doce e coentro. Todos esses óleos essenciais, eles agem diretamente no estômago e no intestino. Daniel, eu tenho que usar isso quando eu tiver uma doença, um problema? Não, para diversas situações, né, digestivas, ele é indicado também, mas não é a questão de utilizar quando tem uma doença. Você ter o teu sistema digestivo funcionando bem, você trabalha 2 pontos no teu corpo. Primeiro é a questão emocional. Não sei se você sabe que o intestino é responsável por 90% da produção de serotonina do nosso corpo, o que provoca o bem-estar. Se você está com o intestino não funcionando bem, intoxicado, você certamente não vai ter o mesmo humor de alguém que está com o intestino bom, né? Porque 90% é produzido ali no intestino. E outra questão também é a imunidade. Né? 70% das defesas do teu corpo estão no intestino. Então, é fundamental que você esteja com o teu intestino funcionando bem, que a tua digestão esteja funcionando bem. Né? Sabe quando você come aquela coisa que te estufa? Né? Você usa, por exemplo, um blend como esse e ele vai te ajudar a melhorar essa situação e também equilibrar a questão intestinal, a parte digestiva. Então, é fantástico como que, ao juntar óleos essenciais, ao misturar esses óleos, você tem esses efeitos. Um outro blend muito forte também, muito interessante, é o blend respiratório. O blend respiratório, ele tem óleos que juntos potencializam a questão da respiração, como é o caso da folha de louro, a hortelã-pimenta, eucalipto, melaleuca, limão siciliano, ravensara e cardamomo. Esses olhinhos juntos, eles vão ajudar, não só para quem já tem algo instalado no corpo, que precisa de uma melhora, uma resposta no corpo, para melhorar a respiração, aumentar a capacidade respiratória, mas também esse blend respiratório, essa mistura de óleos essenciais para respiração, pode ser utilizado por atletas que praticam atividade física, né? Pode ser utilizado para pessoas que querem dormir melhor, quem precisa dormir melhor, melhorar a questão do ronco, né? Então, dormir bem e praticar atividade física com mais alto desempenho, né, é interessante e essa mistura ela pode te ajudar nessas questões, além de outras situações como vocês podem ver listadas aí nessa parte, tá? Eu vou fazer o seguinte, ao final dessa live nossa, eu prometi que ia dar um e-book para vocês, né, com dicas práticas, diversas dicas dos óleos essenciais, mas eu também vou fornecer para vocês, tá? Um presente vai ser esse material que eu estou passando para vocês, com todas essas dicas de cada óleo essencial e cada blend, como você vai utilizar, vocês também vão receber. Tá bom? Agora, vamos lá, vamos continuar. Blend imunológico. Quais óleos são potencializadores do sistema imunológico? Eu falei do olíbano. O olíbano é muito bom também. Mas existe um blend, uma mistura, que nessa sinergia é muito forte, que é a laranja selvagem, o cravo da Índia, canela, eucalipto e alecrim. Tá? Pode ser utilizado diariamente, né? Na parte da manhã, você toma 2 gotas no copo d'água e você vai ter aquela
melhora da tua imunidade. E se você já tem algo instalado que você quer potencializar a tua imunidade, você pode tomar 3 vezes ao dia, né? Em crianças, você pode aplicar na sola dos pés, por exemplo, ou ao longo da espinha, ao longo da coluna, né? E você vai aumentar a imunidade. Tá? Essa mistura de óleos essenciais, para você ter ideia, é utilizada nos Estados Unidos em hospitais para prevenir a proliferação de bactérias mutantes. Tamanho efeito que essa mistura faz na imunidade. Tá bom? E, para fechar a seção dos 10 óleos essenciais mais utilizados, eu vou falar do blend para dor, que é uma mistura, né, de wintergreen, cânfora, hortelã-pimenta, ylang-ylang, helicrísio, tanásia azul, camomila azul e osmanthus. Tá? Ele vai ajudar em inflamações e dores. Ele vai atuar nas duas coisas. Não vai só tirar a dor, ele vai também reduzir a inflamação. E não é só para o momento de contusão, eu me contundi e tal. Não. É algo que já tem há um tempo, uma cervicalgia, uma dor na lombar, você pode utilizar, uma dor no joelho, você pode utilizar e você vai sentir uma melhora muito rápida. Né? É do tipo de blend que a gente chama de pequeno milagre. Assim como eu falei do frankincense, do olíbano, né? Esse blend, essa mistura, é um milagre também para dores. Você sente melhora imediata. Né? Ele não deve ser ingerido, assim como o blend respiratório, ele não deve ser ingerido. Tá? Mas pode ser utilizado topicamente. Outros óleos podem auxiliar de dentro para fora a questão de dores, como é o caso do orégano, como é o caso do frankincense, como é o caso da copaíba. Tá? Então, eu falei de alguns óleos e certamente com esses 10 óleos vocês vão conseguir solucionar diversas situações físicas e situações emocionais.